Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast Negócios à Luz da Bíblia. Se você ainda não viu o primeiro, te convido a voltar lá e assistir. E nós estamos hoje para falar de um assunto muito importante, mas antes de falar desse assunto, apresentar aqui o pastor Marcelo, mais uma vez, compartilhando essa mesa aqui comigo. Pastor, tudo bem? Muito bem. Como é que o senhor está, pastor? Hoje, depois de alguns anos, eu amanheci ontem com um pouco de rinite alérgica, mas nada. Só é sempre muito saudável, então qualquer coisinha né, é estranho né, no seu corpo. É verdade. Quando entra alguma coisa estranha no meu corpo, essa coisa estranha assusta, né? Que eu encontro ambiente para desenvolver, então... Não é o meu caso, porque é gripe de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, minhas gripes são trimestrais, bimestrais, mas tô melhorando isso aí. Espero. Tá melhorando. Pessoal, nós estamos aqui no nosso estúdio também, além do pastor Marcelo, na técnica, o nosso querido Marco Aurélio Elias Júnior, conhecido também como Monte, né, para os mais íntimos ainda, nos dando esse apoio aqui, Montinho. Estamos aqui com a Duda também. No último podcast, eu falei Maria Eduarda, mas não é Maria Eduarda, é Eduarda, né? Eduarda Darras, não é? Ou Daz. Darras, tem um H, né? É nome internacional. Tem o Oliveira aí também. Tem o Oliveira agora. Tem o Oliveira, tem um mistério aí. Tem o Oliveira da família. É grande a família Oliveira, né? E Figueiredo ainda. E Oliveira é uma promessa bíblica, né? Que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Espero. Já com 55 anos, eu ainda não tenho neto. Mas tá chegando. Espero que o rebento da oliveira se arrebente, né? Se arrebente. Pastor, nós estamos aqui mais uma vez, né? Falamos no último podcast sobre aquele assunto, sobre semente, né? E falando sobre semente, as pessoas entenderam sobre essas duas características, as características que Deus nos dá. Deus nos dá semente e Deus nos dá o pão. Então, são duas faces, né, daquilo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá, ela tem essa dualidade, se é que podemos dizer. Eu sei que o Marco Aurélio que não gosta dessas palavras um pouco mais difíceis, mas a dualidade é quando tem duas faces, né? Então, a semente, tudo que Deus nos dá, uma coisa é semente, é aquilo que nós investimos e que retorna para a gente. Outra coisa é consumo, é o pão. Então, Deus dá semente e Deus dá o pão. E a gente falou no último podcast que semente e pão, elas são algo que Deus nos dá para a gente usufruir, só que a maioria das pessoas interpreta tudo como pão e acaba consumindo o pão e a semente. E o senhor falou no último podcast sobre essas 4 fases, né, ou 4 destinos daquilo que Deus nos dá, da semente. Fala um pouco aí, pessoal, também sobre isso, né? Eu tenho a semente, o que eu faço com essa semente? É bom falar desse assunto porque nós tivemos muitas pessoas que visitaram, né, o nosso programa, e a gente, quando faz uma coisa, a gente tem a tendência de gostar, né? Verdade. Pai não tem filho feio, né? Então, nós saímos daqui aquele dia, no primeiro podcast nosso, todo feliz, que fizemos um podcast muito bom, mas nós fomos ter certeza disso quando nós vimos o tanto de pessoas que nos assistiram. Então, que bom, né, que foi assim, para que a gente pudesse continuar falando sobre esse assunto tão vasto. E com certeza não vamos esgotar. Verdade. Né? Precisamos, para isso, entender a mente de Deus. Né? Nós temos que entender a mente de Deus, por quê? Porque Deus, ele é empreendedor. Deus não é empresário. A diferença, na minha opinião, do empresário e do empreendedor é porque o empresário faz para si. Ele pensa em si, nos seus filhos, na sua vida. E o empreendedor, ele faz a partir daquilo que ele ganha, ele é aquele que ganha para si, mas o que ele ganha para si beneficia muita gente. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do empreendedorismo das aeronaves. Santos Dumont ia ganhar muito dinheiro com avião, né, se ele não tivesse suicidado. Então, ele ia ganhar muito dinheiro com avião, haja vista que as empresas aéreas estão aí milionárias, né? E ele fez para si, mas beneficiou o mundo inteiro. Né? Então, o empreendedorismo, ele parte da ideia de fazer para mim, fazendo para os outros. O empresário, comerciante em si, às vezes ele pensa só nele, só naquele mundinho dele.
E Deus não é empresário, Deus é empreendedor. Ele quer ganhar e quer fazer com que todos ganhem com ele, porque ele podia ficar satisfeito lá, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele resolveu criar a humanidade. E aí que vem o barato. Deus ele sempre dá o sustento e dá o desenvolvimento. Deus não gosta de nos dar as coisas prontas, porque ele gosta que a gente tenha prazer. Porque ele não criou os céus e a terra. Imagina Deus, tanto que ele se divertiu de criar tudo que ele criou. Né? O sol, a luz, animais, cada planta, cada bichinho. Né? Como ele se divertiu ali fazendo o homem, com as próprias mãos. Então Deus, ele faz as coisas se divertindo. Ele tem prazer. Quando eu falo divertir, eu estou falando de prazer. Contentamento. Né? Contentamento, alegria em fazer aquilo. E ele quer passar isso. Então ele nos sustenta, que é o pão. Mas ele dá a semente para quê? Para que a gente possa desenvolver. E aí é desenvolvimento. Aí que está a ideia do empreendedorismo. Então, a gente precisa de entender que tem coisas que Deus tem que desenvolver para nós, senão nós não vamos dar conta. Sim. Né? Mas tem coisas que ele nos dá para desenvolver. Então, o pão, ele veio para a nossa mão. Né? E ele nos deu capacidade de desenvolver a semente para que a gente possa multiplicar esse pão, né, através da obediência às diretrizes que estão intrínsecas na semente. A semente já tem o poder de multiplicação. A terra já tem os nutrientes para fazer ela multiplicar. Então, a junção da semente com a terra é a multiplicação. E aí vem o cuidado. É o que as pessoas, às vezes, não entendem. Então, essa semente, ela é para que eu possa tirar dela a minha alegria, que chama através do trabalho, né? Porque o trabalho é uma alegria. Né? Eu não gosto de ouvir uma pessoa falar assim, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar. Falei, você gosta do seu relógio? Gosto. Você gosta do seu cachorro? Gosto. Gosta da sua casa? Gosto. De que mais que você gosta? Eu gosto da minha bicicleta. Como que você teria tudo isso se não fosse seu trabalho? Então, como é que você encara seu trabalho como uma coisa ruim? Né? Para mim, a hora de vir trabalhar é o meu happy hour. Qual que é meu happy hour? A hora de vir trabalhar. Não tem diferença para mim de segunda-feira, sexta-feira, domingo, folga, você entendeu? Férias. Se eu estou em Caldas Novas, se eu estou aqui agora, se eu estou em qualquer lugar, eu tenho contentamento. Porque eu estou em pleno desenvolvimento, desfrutando da minha semente, que eu transformei ela nos quatro nichos, né, onde a gente deve colocar, onde colocar a semente? Em 4 lugares distintos, né? Nesses 4 lugares. Então, eu tenho a semente para colocar nesses 4 lugares e um deles vai me dar o pão. Um deles vai me dar o pão. Mas esse pão, ele não é simplesmente aquele pão de comer. Entendeu? Ele me dá o pão ele não é simplesmente um pão para o sustento físico apenas. Ele abrange todas as nossas áreas. A espiritual, a emocional, a física. Sim. Eu estava refletindo sobre aquele podcast, né? E a gente falou, tivemos um feedback de uma pessoa falando, não, agora eu entendi que não é só semente. A pessoa falou, semente não é só dinheiro. E realmente, pão também não é só dinheiro. Porque, por exemplo, tempo. Existe o tempo semente e existe o tempo pão. Não é verdade? Ou seja, existe um tempo que você vai separar para você investir, para trabalhar, para poder ter o lucro, mas existe aquele tempo que é para você usufruir. Às vezes é um tempo, quando você vai no cinema, eu particularmente gosto de filme de super-heróis, você sabe disso, né? A gente gosta de filme da Marvel. Eu sei que aquele tempo que eu tô ali assistindo, eu não tô produzindo nada. Assim, nada não tá trazendo, eu não tô aprendendo nada. Eu tô assistindo lá, né, o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, você não sabe o que é isso, né? Tô assistindo lá Vingadores, Guerra Infinita. Aquilo, eu não tô aprendendo nada. Quase nada. A gente não consegue extrair lições, mas aquilo ali é um tempo de distração que o ser humano precisa. Né? Aquele tempo, o ócio, né? Aquele tempo ocioso. Só que se eu viver só de cinema, minha família vai morrer. Se eu viver se o meu tempo principal é só assistir coisas que não vai trazer nada de bom, ou seja, a maior parte do meu tempo tem que ser o tempo semente.
uma pequena parte é o tempo pão. Amizade também, existe as amizades sementes, né? Os relacionamentos. Existe aquela amizade que é só para diversão, aquele tempo de amizade que é só para brincar, né? Então tudo, esse princípio, né, de pão e semente se aplica a praticamente tudo, né, na nossa vida. Relacionamentos, tem o relacionamento semente, o relacionamento É um pão, amigo, o amizade. Tiago Brunet fala isso, né? Um amigo necessário Isso. e um amigo estratégico, né? Isso. Então tem um amigo que é só pra te fazer rir, É, é só pra brincar. é. E aquilo não tem vamos dizer assim, um investimento, não traz um retorno financeiro, mas faz parte, o pão faz parte, É. né? A gente falou sobre a questão do o dinheiro semente, o dinheiro pão, o tempo semente, o tempo que é pão, o relacionamento, né? Sim. Tem relacionamento estratégico, semente, relacionamentos que são pão. Mas o nosso foco principal tem que ser naquilo que é semente, mas sem entender que existe o pão. Existe o pão. E onde que a gente coloca essa semente, pastor? Em 4 lugares distintos, e é interessante isso, porque os nossos bisavós, tataravós, já faziam isso. Né? Porque senão, se eles não fizessem isso, eles não sobreviviam. E a primeira coisa que nós vemos na escala de Maslow, na pirâmide, né, dele, Sim. ele fala sobre o seu sustento, a base dela, Uhum. né, que é moradia e alimentação, que é água, né, Sim, comida alimentação e e tal. moradia, é a base de tudo. Então, ela parte dali, Uhum. da pirâmide, né, dele. E é muito interessante isso que ele está falando. Então, quando nós falamos que essas sementes, elas precisam ser colocadas nesses 4 ambientes, é porque, primeiro, o ser humano busca o quê? Sobreviver. Mas não é para... Deus não quer que a gente sobrevive, né? Porque aí as condições são mínimas. Deus quer que a gente tenha muito mais. Aí a pirâmide vai começando a crescer, né? Aí entra segurança e chega lá na satisfação, no topo dela. Nós não vamos falar sobre ela aqui, né? Mas da sobrevivência, a gente parte para viver. E quando nós falamos de viver, nós deixamos só de coexistir, porque na verdade nós não existimos, né? Nós existimos a partir de. Sim. Deus existe, nós coexistimos. Se Deus deixasse de existir, todos nós passaríamos a não existir na mesma hora, né? Sim. Então essa coexistência, ela tem tudo a ver com a sociologia. A sociologia diz que nenhum homem é uma ilha. Então nós precisamos nos relacionarmos. A sobrevivência nos dá condição e nos leva a ser obrigados, olha pra você ver, condição e obrigação. De quê? De nos relacionarmos. Isso chama sociedade. Nenhum homem é uma ilha. Não dá para viver sozinho. Então, esse relacionamento, para que haja esse relacionamento, precisa de ter semente. Porque se não tiver semente, nós não vamos ter relacionamento. Com o ajuste desses relacionamentos, aí nós começamos a fazer dessa semente algo muito maior. Em vez de apenas a gente sobreviver, a gente passa a viver. E a Bíblia diz da vida abundante. Então, a vida abundante não é estar vivo. Tem muita gente hoje que está vivo no leito de hospital, está vivo ligado por aparelhos, né? Está vivo com a profunda depressão, está vivo com as contas bancárias todas destruídas, com a vida conjugal destruída, está vivo. Está vivo é o quê? Está respirando. Mas Deus não quer que a gente esteja vivo simplesmente. Ele quer que a gente não só simplesmente sobrevive. Sobreviver é o primeiro passo. É a primeira, por exemplo, se eu colocar você numa selva hoje, sem nada, a primeira coisa que você vai buscar, abrigo, fogo, alimentação, água, Sim, né? com Comida, certeza. água. Você está sobrevivendo. A partir daí que você tiver tudo isso, você vai buscar segurança. Depois você vai buscar relacionamento. Aquele filme, Náufrago, ele é muito interessante. Por quê? Porque a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Buscar comida, né? Abrigo. Depois ele começou a buscar segurança. Mas depois que ele tinha tudo, o que ele fez? Relacionamento. Relacionamento. Como não tinha Com a nada para bola. relacionar, ele pegou uma bola.
né? E com o sangue da mão dele, ele desenhou uma carinha lá e chamou de Wilson. Né? Tanto é que tem uma bola uma marca de bola de vôlei que chama Wilson. Essa bola ela era a marca antes da bola. Ah, já por isso que existia? chamava Wilson. Ah, é? Eu achei que foi a partir daí. Na verdade, é uma marca de produtos esportivos. Então aí foi uma sacada, tá vendo? Foi. Que legal. Isso é empreendedorismo. Uma propaganda top demais. Vai arrebentar, que legal. Eu achei que a bola surgiu, foi depois. Não, deixa eu ver. Na verdade, eu pensei que o filme foi proposital para lançar a marca, né? Entendi. Eu gosto mais dessas coisas, dessas jogadas inteligentes assim, né? Então, veja bem, vamos voltar lá. Então, a semente, ela é justamente para isso, né? Para você ir escalando. Sim. E aí você vai pegar a semente, sobreviver, buscar o abrigo, depois você busca relacionamento. E olha que legal, o que você faz com a semente? As 4 ambientes que você põe a semente. Uma parte da semente, você come. É o pão. É o pão. Você tem que comer, Uhum. né? E as pessoas erram nisso. Tem pessoas que não comem nada, porque tem que ganhar mais. Já tem que é o ganhar extremo, mais. né? Um dia eu falei para uma pessoa assim, ela falou assim, eu estou guardando dinheiro para o fim da vida. Eu falei para essa pessoa assim, você sabe me dizer qual é o fim da sua vida? Quando, né? Onde vai ser o fim da sua vida? Onde você vai estar? Que dia vai ser? Como você vai estar no fim da sua vida? Que dia é o fim da sua vida? Essa pessoa falou assim, que isso? Eu falei, você vai guardar dinheiro para o fim da vida? Não, você não tem que guardar dinheiro para o fim da vida, você tem que ter uma economia. Mas você vai ficar deixando de viver? Eu virei para ela e falei assim, você acha que com 90 anos você vai descer num tubo água kamikaze lá em Caldas Novas? Inclusive aconteceu isso comigo em Caldas Novas agora, eu estava lá descendo nos tubo água, eu, a Linda, a Adriana, que é a galerinha lá, e a gente descendo lá, tinha um senhor lá, quase 1,90 m de altura, lá embaixo. E ele me perguntou, né, sobre o perigo. Então eu falei, não, você pode escolher um mais leve ali, mais tranquilo. Desce lá, ele falou assim, não, eu tenho 94 anos. Aí já... Aí, naquela hora, eu falei... 94 anos. Ele não pode arriscar. Não. Nem no mais leve. Enfim. Ou seja, se ele guardou dinheiro pro fim da vida, uma pessoa de 94 anos, né? Obviamente está mais perto do fim. Sim. Obviamente. Mas não quer dizer que tá. Uhum. Uma pessoa saudável pode morrer primeiro. Sim. Mas ele não vai poder descer de tubo à água. Então, eu falei para essa pessoa, quando é o fim da vida? Então, tem pessoas que nessa primeira semente, do aproveitar, de comer, não coloca no ambiente. Então, o que a gente faz? Uma parte da semente a gente come, Sim. outra parte a gente replanta, porque Que é precisa um de replantar. investimento, né? É um investimento. Se você não replantar, você não vai ter lavoura. Sim. Né? Vai parar o ciclo. Sim. Você não pode parar o ciclo. A outra parte, você doa pro seu vizinho, pro seu amigo. Entende? Que Sim. legal. Presta atenção na roça como é que é. O cara vai lá e colhe o milho. Uma parte desse milho ele tira para poder fazer o fubá e tudo aquilo que vem do milho lá na roça. O bolo, né? E tudo que tem do milho. Entende? Sim. A outra parte, ele guarda no celeiro para replantar. Não é assim? Uhum. A outra parte, ele vende. E a outra parte, ele doa para o vizinho dele. Até pouco tempo, as pessoas criavam porcos em casa. Galinha. Uhum. E toda vez que eles matavam um porco, eles davam um pedacinho de carne pra gente. Tem até na internet isso, Sim. um pessoal do dia de matar porco. Na internet tem isso lá, você pode procurar. O pessoal das horas, aí vem todo mundo, no dia de sapecar uma festa, o porco. né? É uma festa. Aí guarda ali 80% da carne para comer ali durante 3, 4 meses, mas todo mundo leva um pedacinho. E outra, tem um almoço feito com o próprio porco. Então, uma parte eu planto, uma parte eu como, uma parte eu vendo, porque eu não vou viver só de milho. Sim. Eu preciso vender o milho para me comprar o arroz. Sim. Não é isso? Comprar o querosene. Não era assim antigamente? Né? E a outra parte é o quê? Eu dou. Dou. É a generosidade. A generosidade. Fundamental isso. Pessoal, e finalizando aqui esse assunto sobre sementes, né? E a gente agora vai entrar no assunto mesmo desse nosso podcast. Nós vamos falar como, na verdade, nós vamos falar de um assunto que atinge, pastor, 80% das famílias. Ou seja, de cada 10 famílias que estão nos assistindo hoje, esse assunto está diretamente relacionado com 8. Vamos falar sobre dívidas. E vamos falar como sair das dívidas. E a dívida nada mais é do que uma consequência ou uma consequência da falta de lidar com a semente. Porque se você não sabe lidar com a semente,
Se você come mais a semente do que planta, Ou só planta. ou só planta, né? Você vai entrar em dívida. O que só planta, na verdade, é o outro extremo, né? Que não come nada. Pois é, né? vai entrar em dívida. Dívida consigo mesmo. Sim. Não dívida financeira. Sim. A vida deu para ele, Deus deu para ele condição de viver melhor, ele fica vivendo de miséria. Sim. Tem esses dois extremos. Rico, miserável. Existe aquela pessoa que... aquela filosofia do Carpe Diem, né? Que Aham. aproveita o dia, que Isso. aproveita, a pessoa vive só para hoje. Existe o outro extremo, que a pessoa não aproveita nada e deixa só para, né? Tem o que senhor aqui falou. agora e o lá depois. né? Lá depois. É. E a gente tem que achar o equilíbrio. Na verdade, e falando sobre dívida, né? Hoje 80% das pessoas hoje vivem endividadas. E endividadas não no sentido de que, eu comprei uma geladeira, tô pagando parcelado. Não, no cartão. Não, pessoas que estão com atrasos, pessoas inadimplentes. Gastaram mais do que ganham. Exatamente. E o que ganha não paga o que deve. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, como sair disso, né? Como sair das dívidas. Então, se você hoje está vivendo isso, fica aí nesse podcast, manda ele para alguém. Não esquece de comentar algo que você chamou a atenção para você. Não esquece de curtir também, porque toda vez que você curte lá no YouTube, ele começa a recomendar para mais pessoas. Manda nos grupos também de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, porque eu tenho certeza que as dicas que a gente vai dar aqui, ele vai com certeza ajudar muito você. Então, falando sobre dívidas, né? Esse dado ele é muito importante. E a Bíblia, pastor, ensina sobre dívidas? A Bíblia Fala sobre dívidas. Muito sobre dívida, né? Então, um dos princípios que a gente falou aqui da última vez sobre a questão da semente a falta da semeadura leva as pessoas a endividar. E hoje a dívida, ela tem afetado muitas famílias, muitos casamentos. Porque as pessoas pensam assim, e tem uma frase interessante de um autor, acho que o nome dele é Roberto Kiyosaki, é o mesmo autor lá do Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala assim, dinheiro não é mais importante, não é o mais importante, mas ele afeta aquilo que é mais importante. Ou seja, o que é mais importante? Casamento é mais importante do que dinheiro, família é mais importante do que dinheiro, amizade, saúde emocional é mais importante do que dinheiro. Só que o dinheiro, a falta dele, ou a falta da gestão dele, afeta tudo isso. E hoje tem um dado interessante que diz que a grande causa dos divórcios hoje, ou da dissolução de casamento, de família, é por causa de problemas financeiros. Então, hoje é um assunto que as pessoas precisam entender e a Bíblia nos ensina, né, sobre isso, sobre a questão da dívida. Hoje, como é que o senhor enxerga essa questão desse relacionamento? O senhor que faz muitos aconselhamentos, né, de casais e lida com problemas familiares, como é que o senhor, durante esse tempo, né, o senhor já pegou muitas pessoas vivendo essa questão desses problemas, que às vezes eles nem pensam que é problemas que é o problema do casamento, mas Como é que o senhor já pegou esse tipo de situação? Como é que foi isso, pastor? Eu fui privilegiado porque há 31 anos atrás eu sou conselheiro de pessoas e ajudando pessoas a fazer gestões das suas próprias vidas. E eu vi os dois lados. Sim. Eu vi o lado do casal e da família não dar certo e não conseguir viver bem e ficar patinando na esteira, porque ganhou muito dinheiro e o carro é meu, não é seu, é meu, o prédio é meu, o banheiro é meu, o dinheiro é meu, não é meu, né? E ficar brigando com isso e até mesmo por ganhar dinheiro começou a fazer, começou a vislumbrar novas propostas e veio até para traição conjugal, abandono de filho, né? Por causa do dinheiro. Ia, por exemplo, para um passeio e as crianças querendo que o pai e a mãe brinquem com ele naquele passeio, eles usufruindo, né, se esbaldando nas bebidas alcoólicas, bêbados, largando os filhos para lá. Né? E depois vieram reclamar que os filhos estavam vivendo uma vida totalmente destruída. Né? Gravidez precoce, tanto do rapaz como da moça, usuários de droga, né? Vivendo uma vida totalmente dissoluta, os filhos. Mas é o reflexo dos pais que pegaram o dinheiro e foram fazer com o dinheiro aquilo que não era para fazer. E na hora do lazer, por exemplo, não era lazer, né? Soltava os filhos, dava dinheiro para os filhos, né? Para os filhos fazer o que quiser, pagava tudo do bom e do melhor para os filhos,
e viveu uma vida totalmente destruída. E a falta do dinheiro também, né? Então ali tinha o esbanjar, né? Também a briga por falar, é eu que ponho o dinheiro dentro de casa, não é eu, o carro é meu, o prédio é meu. Teve um caso interessante que eu estou lembrando aqui, que eu, depois de várias sessões de aconselhamento, um casal, e toda vez que eles iam lá, era disputa pelo patrimônio que eles tinham, eles não estavam separados, não. Eles eram casados. Aí ficava brigando por causa do carro, por causa da casa, por causa do aluguel, por causa de não sei de quê, porque alugava outros, tinha imóveis, né, de aluguel e tal. Aí um dia, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma oração para vocês quebrarem. Porque se vocês quebrarem, eu acho que vai resolver o problema. Que todo dia que vocês vêm aqui é por ter muito dinheiro que vocês estão aqui. Porque aquele programa que nós temos para casais aqui, né? Na nossa igreja, Sim. o Nós. Eles não entenderam o Nós. Entendeu? Se eles tivessem participado do Nós, não ia ter esse problema. Verdade. Certo? Então temos esse caso e temos o caso também que a pessoa não administrou bem o dinheiro, veio à bancarrota, né? Chegou a ficar com as dívidas muito maior que o patrimônio, nem o patrimônio pagaria as dívidas, e aí veio a depressão, a tristeza, a depressão familiar, né? Não é a depressão pessoal. A família toda deprimida, sem saber por onde vai, e aí a família é destruída. Então, na verdade, isso tudo tem nome. É um nome só. Coisas que o brasileiro não foi educado na educação financeira. Verdade. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala que a concupiscência dos olhos é soberba da vida, é que destrói o homem, né? É o que acontece. Eu ganho R$2.000, tenho um amigo que ganha 6 e quero viver igual o meu amigo que ganha 6. Você está entendendo? Ou visito uma casa de uma pessoa, as mulheres às vezes visitam a casa da pessoa e começam a falar com o marido, né? Que quer aquilo que viu na casa da amiga. Ou o marido vai na casa do amigo e volta e vai lá e fala que pela fé eu vou adquirir isso. E esse pela fé é muito bom você ter tocado nisso, porque as pessoas, em nome da fé, se endividam e depois meio que colocam a culpa em Deus. Ué. E o que é? As pessoas pensam, mas eu não tenho que ser ousado? Eu não tenho que, pela fé, comprar o meu carro? Ou pela fé ter a casa que eu quero? O que o senhor enxerga nessa expressão pela fé? Até onde vai a fé e até onde vai a inconsequência ou às vezes apenas o desejo mesmo? Por que as pessoas falam isso? Não, eu pela fé eu vou comprar isso. Aí vai e se endivida. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha para você ver, o firme fundamento é a certeza das coisas que eu não vejo. Como é que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não vejo? Porque eu criei uma estrutura. Sim. A fé, quando fala a fé, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Você está entendendo? A fé é aquilo que traz à existência aquilo que eu não estou vendo, mas a fé ela não é cega, não. Sim. A fé tem uma certeza. Sim. E a certeza, ela vê aquilo que ainda não está pronto, mas a fé te mostra como fazer ficar pronto. Então a fé é aquilo que Deus, ele quer usar a sua fé para você ter o recurso para você ter aquilo, o como. Então eu tenho que ter fé para eu ter o dinheiro para ter a casa, e não a fé de ir lá e comprar a casa sem ter o dinheiro. Veja bem, nem tudo que eu quero eu posso. Isso é um negócio interessante, vou repetir. Nem tudo que eu quero eu posso e nem tudo que eu posso eu devo. A fé me ajuda a fazer isso. Tiago, o livro de Tiago, da Bíblia, foi o último a ser aceito como canônico. Porque ele falou assim, você tem fé? Me mostra sua obra. Pela fé. Aí a turma ficou brava demais. Aí imagina só, eu viro para você mora em Belo Horizonte, nunca veio a Caetanópolis. Aí eu viro para você e falo assim, olha, a administração pública está fazendo um trabalho maravilhoso, tanto aqui em Paropeba como em Caetanópolis. O executivo e o legislativo aqui andam de mãos dadas, são pessoas honestas e têm feito um grande trabalho, tanto em Paropeba e Caetanópolis. Você sabia que Paropeba e Caetanópolis é uma cidade gêmea? Você sabia? Você mora em Belo Horizonte, você nunca veio aqui. Não sabia. Não sabia, é uma cidade gêmea, uma precisa da outra, e é lindo isso aqui. E os prefeitos, os vereadores, o vice-prefeito e todo esse corporativo tem feito um grande trabalho aqui. Lindo, não é? Nas palavras, sim. O que você vai me falar? Me mostra esse me trabalho. Mostra. Aí eu falo, não, aquela ponte ali tá quebrada, mas ele vai arrumar. Né? Esses buracos no asfalto aqui, você vai virar para mim e falar assim, me mostra isso. Né? Igual a minha esposa. Me mostra as evidências daquilo que você tá
dizendo para eu crer. É isso que o Tiago estava falando. Veja bem, minha esposa, se você falar com ela que você faz um prato de comida, fala, por exemplo, eu faço uma dobradinha com feijão branco, uma delícia. Fala isso com ela. Sabe o que ela vai falar com você? Faz-me Ela vai falar com você assim, duvido. Ela vai falar, duvido, ou seja, quero ver você fazer. Né? Então, porque as palavras são... Falar que eu tenho fé é algo muito vago, então, né? firme fundamento. Sim. Veja bem, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero, perdão, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Sim. Eu tenho um carro hoje, certo? Meu carro está avaliado em R$60 mil, certo? Sim. Ou R$200 mil. Vamos supor, eu tenho um carro hoje que está avaliado em R$300 mil. Me fala de um carro de R$300 mil. Eu não tenho um carro de R$300 mil, não. Viu? Bem claro, né? Eu estou fazendo faço nem um Camaro, talvez. Meu irmão, tá aí, um carro de 300 mil, ajuda a gente aí. 300 mil. Uma Ferrari? Uma Ferrari de 300 mil. Tem Ferrari de todo quanto é preço. Tem. Né? Aí um carro de 300 mil. Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram, linda. HRV, 300 mil e tal. Tá bom, eu tenho um carro de 300 mil, ele tá quitado. Sim. Você entendeu? Aí, se eu chegar numa loja com esse carro de 300 mil quitado e der ele de entrada num carro de 600 para financiar o resto, eles vão financiar, não vão não? Estou dando certeza. 50% de entrada. Sim. Então, eu quero um carro de 600 mil. Eu posso? Posso. Pode. Porque eu tenho um carro de 300, pago. Possivelmente, se você tem um carro de 300, é porque a sua renda mensal... quitado. E para pôr gasolina nele, ou diesel, né? Que bebe, esses carros dão 4 km com litro, né? Então, veja bem, quem tem um carro desse está preocupado com o preço de gasolina, não. Né? Então, veja bem, eu tenho um carro de... nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Então, eu quero trocar de carro. Beleza. Eu posso trocar de carro? Pode. Posso, mas eu devo. Opa! Aí eu tenho que olhar para trás. Sim. Você entendeu? Eu tenho que olhar lá e falar assim, aí que é a fé. A fé é aquilo que você gera, você começa a trabalhar numa estrutura, eu creio, aí eu vou fazer. Ó, tanto a ciência como a religião vive da fé. Você já ouviu falar do cara que fez a lâmpada? Como é que é o nome dele? Thomas Edison. Foi da primeira vez? Não. Foi da 10ª vez? Não. Foi da 1000ª vez? Diz que foi mais. Não sei. Eles contam, né? Sim. Foi mais de 1000 vezes, eu não sei, né? E imagina só, isso não é fé, não? Olha quantas vezes que ele errou. Sim. Então ele acreditava que ia dar certo. Tanto a ciência como a religião vive da fé. Agora, a fé, o Thomas Edison, ele tinha certeza do projeto dele. Ele não tinha ainda visto a lâmpada. Ele viu na mente dele, Ele viu na mente dele. E ele tinha certeza que dava para fazer. Foi tentando. Na verdade, não é tentando, essa palavra não é boa. Ele foi fazendo ela acontecer. Então, a fé, ela realmente precisa de você estar baseado numa coisa. Você tem que estar os pés firmes no chão. A fé não é um balão solto, não. A fé é um carvalho. Quando você vê um carvalho alto, uma árvore de carvalho alto, não precisa ser carvalho, não. Qualquer árvore que você passa em Paropeba, Caetanópolis, onde você vê muito alto, você pode ter certeza que tem uma raiz muito profunda e larga ali debaixo do chão para sustentar aquilo ali. E muitas pessoas, elas, em nome dessa falsa fé, vamos dizer assim, né? Elas entram em dívida. Eu fiz isso porque pela fé eu achei que dava e não era fé. Não era fé. Porque na verdade a Bíblia fala sobre dívida, né? E a Bíblia é muito dura sobre dívida. Eu tenho um texto aqui que eu separei. Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Refém. Ou seja, a dívida torna a pessoa escrava. Torna a pessoa. Então, quando você vive em dívida, você não é livre. Eu estou falando de viver em dívida. Porque o que acontece? Muitas pessoas tornam a dívida como um estilo de vida. Isso. E aí tem aquela frase, né? Quem não deve, não tem. Né? Quem não deve, não tem. Parafraseando, né? Então, na verdade, a frase é quem não deve, não teme. Quem não deve, não tem. Ou seja, para que eu possa ter, eu tenho que viver um estilo de vida de endividado. E esse talvez é um dos maiores problemas, porque a dívida hoje se tornou... As pessoas estão normalizando a dívida.
Estilo de vida. Vira um estilo de vida. É o famoso correr atrás do prejuízo. Isso. Fica Você só correndo. perguntava, e aí, como é que você tá? Tô correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Você vai pegar. Exatamente. Uma hora você vai pegar o prejuízo. E qual que é você vai correr atrás dele. Exatamente. E qual que é o problema da dívida? O problema da dívida é que não tem nada que suga tanto a energia mental nossa, espiritual e até mesmo física do que viver endividado. Meu Deus. Muitas pessoas. O que te deixa tranquilo para você empreender e desfrutar da semente nos 4 ambientes que você coloca ela, é uma mente tranquila. Sim. O que é uma mente tranquila? É o seu mês acabar e o seu salário não acabou. Está lá ainda. O problema é que o salário está acabando antes do mês. Sim, falta mês no final do salário, né? Sobra mês no final do salário. Sobra mês no final do salário. Não sobra salário no final do mês. O ideal é você chegar no fim do mês e saber que já tem dinheiro pro mês que vem. Sim. O ideal, na verdade, é para 6 meses. Sim. A gente vai falar depois sobre essa questão da reserva. Vamos falar fica aí o gancho pro próximo podcast, a gente vai falar sobre armazém. Que coisa interessante, né? Mas primeiro, antes do armazém, a gente tem que sanar a questão das dívidas. Nós temos que falar de educação financeira, Isso. né? E uma coisa que a pessoa precisa entender é levar a sério a dívida. Porque enquanto a gente não leva a sério a dívida, a pessoa não vai sair dela. Porque vira um estilo de vida. O senhor, como jogador de futebol, exímio jogador de futebol, né? Obrigado. Pena que o Brasil não conhece a sua habilidade, né? Está restrito ou estamos privilegiados aqui em Caetanópolis e Paropeba. Tá filmado. E... O que é exímio? O dono da palavra. O Montanha, ele pega no meu pé quando eu uso palavras difíceis. Um craque de bola. Né? Uma pessoa que sabe jogar futebol. Até aí eu aceito. Né? Que você me perguntar, você joga futebol? Eu falo, jogo. Você joga futebol bem? Eu respondo, sim, jogo futebol bem. Você é gênio? Não. Eu sei do que sei e sei do que não sei. Eu sei de onde eu sou capaz. Entendi. Uma turma aí andou vendo uns gols meus aí, né? Que filmaram aí uns gols meus. Aí perguntaram, esses são seus gols mais bonitos? Eu falei, não, esses são os meus gols. Pastor, aqui, como falar de futebol aqui, a gente vai... Quando eu faço, assim. É assim, é o normal, né? É o padrão. O Eduardo Canhoto, né? Eduardo Canhoto é um grande amigo meu, esse é gênio. Ele fala, se o Marcelo não tiver a visão clara de chutar pro gol, ele não chuta. Ô Montanha, Marco Aurélio, então, exímio sabe jogar futebol, né? Tá respondido aí? Respondido? Duda? Valeu? Então, vamos simplificar a palavra. Vamos sair do futebol, né? Que senão... O senhor, como jogador de futebol, o senhor já teve muitas experiências, eu creio, do que eu vou falar aqui. A pessoa tá lá jogando futebol, ou o senhor mesmo tá jogando futebol, de repente o senhor sente uma dor porque rompeu aqui a posterior da coxa, ou o seu joelho deu aquele estralo e o senhor pisou no chão e o senhor sentiu que doeu mesmo. Qual que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer nesse ambiente ou nessa situação? Qual que é a pior coisa que a pessoa pode fazer? Colocar um éter que não vale de nada e continuar jogando. Continuar jogando. Éter e nada é a mesma coisa. É exatamente isso. O que eu quero dizer fazendo essa comparação? A pior coisa que um endividado pode fazer é continuar o jogo dele. Ou, muitas pessoas falaram assim, eu tô endividado, mas eu vou cortar aqui minha Netflix, eu vou parar de tomar cafezinho na rua, e acho que essa situação vai resolver e não resolve. Por quê? Uma pessoa que sofreu uma distensão, uma lesão no jogo, o que ela tem que fazer? Ela tem que parar o jogo na hora. Não é? Eu posso, claro, eu, por exemplo, ao menor sinal de qualquer contusão, eu saio de campo na hora e vou tratar. Aquele jogo não é mais pro senhor. Não, acabou. O menor o jogo. sinal, eu não espero contundir, não. Sim. O menor sinal de qualquer coisa, afinal de contas eu já tô com 55, esse corpo tem 55 anos, não é mais, né? A recuperação é mais lenta. Ao menor sinal, eu saio e vou tratar. Enquanto eu não sinto nada, eu não volto. Sim. Quando eu não estiver sentindo nada, fizer todos os testes, eu volto. Exatamente. Então, a questão do endividado é exatamente isso. A pessoa, ela faz uma reduçãozinha, eu vou cortar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e continua o jogo. E o que vai acontecer? Ele vai continuar lesionando, e quando ele vê, o estrago vai ficar cada vez maior. Então, o que ele tem que fazer? O endividado tem que fazer? Ele tem que parar o jogo.
Assim, esse jogo não é mais para mim. Ou seja, chama todo mundo, eu entrei em dívida, chama todo mundo. Gente, acabou esse jogo aqui, ó. Não dá para viver mais assim, não. Acabou, agora nós vamos focar em Não resolver adianta o nosso espernear, problema. gritar, arrancar Exatamente. os cabelos. Veja bem, é uma frase que eu vou falar muito forte, tá? Não se trata câncer com dipirona. Perfeito. Entendeu? Não se trata câncer com dipirona. Então, ó, chegou nesse ponto, para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Né? Eu tenho um exemplo, não sei se cabe aqui agora. Em 2019, eu comecei a fazer uma reforma bruta na minha casa. Eu troquei um patrimônio que eu tinha no centro de Paraupeba, que meu pai deixou de herança para mim, um imóvel, para reformar a minha casa. Minha casa, o modelo dela era um modelo que não funcionava mais para aquilo que eu precisava. E quando eu derrubei tudo para fazer, veio a pandemia. Além de não ter material de construção no mercado, você não poder escolher, imagine você ir na loja e não poder escolher o piso, Sim. você tinha que comprar o que tivesse, ele aumentou 3, 4, 5 vezes mais o custo. Eu tinha, naquela ocasião, acho que eu tinha uma Captiva, eu tinha 2 carros. Eu tinha uma Captiva e um Fiat Uno, certo? Uhum. A Captiva para a minha vida social e o Fiat Uno para o meu trabalho. Sabe o que eu fiz? Vendi os 2 e fiquei a pé. Radical. Radical. Vendi os 2 e fiquei a pé. Aí meu filho, o Aquila, eu tinha vendido um carro meu para ele. Ah, não. Eu não tinha, não era um, não. Eu tinha um Clio. Um Clio e uma Captiva. Sim. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Captiva e vendi tudo. E o que eu fiz? Peguei o Clio do Aquila emprestado. Porque ele falou para mim, pai, eu vou trabalhar na barbearia e eu não preciso de carro durante a semana. Não preciso de carro para nada. O senhor pode trabalhar no meu carro e no fim de semana o senhor não precisa de carro. O senhor vai para a igreja, não vai para outro lugar. Então, fica tranquilo. Aí eu meiei o carro com ele. Meiava a manutenção do carro e tudo, e trabalhava com o carro. Até o dia que eu pude comprar o Clio na mão dele de novo. Olha, eu reiniciei. Sim. Eu fui e comprei o Clio na mão dele. Entendeu? E fiquei pagando o Clio 1 ano. Porque eu não precisava, eu não podia entrar em dívida. Chamei minha família e falei, ó, tá aqui, essa é a nossa realidade hoje. Eu tinha planejado tudo corretamente, mas o mercado mudou. Sim. Você entendeu? Mas o que eu fiz? Lancei mão da minha reserva. Sim. A minha reserva era os carros. E não fiquei em dívida na pandemia, não fiquei devendo ninguém nada. Sim. O que aconteceu depois? Foi 19, né? 20, 21, 22, 23 e 24. 5 anos depois que eu comprei o Cobalt. 5 anos para mim comprar o Cobalt. Uhum. Então, a Bíblia fala que a Bíblia chega a classificar a dívida como uma maldição. Né? Porque a Bíblia fala assim, você emprestará, mas não tomará emprestado. Porque tomar emprestado, você viver endividado, você fica escravo de quem empresta. Então, a questão da dívida é um cenário de guerra. E cenário de guerra exige medidas drásticas. Não dá para eu continuar vivendo, fazendo a mesma coisa. Então, uma dica, primeira dica aí, talvez se você quiser pegar, se estiver anotando, para tudo. Tá endividado? Para tudo. Ah, eu gosto de sair para comer todo final de semana. Ah, você está endividado? Faz um planejamento, né, para que isso seja interrompido. Depois você pode voltar, lógico. A gente não está falando aqui que você vai perder o prazer de viver, mas para tudo. Chama a família toda, porque esse é um dos problemas também. A pessoa está em dívida e às vezes a família não sabe que está endividada. E aí quer manter o mesmo padrão para a família, para a esposa, varrendo por debaixo do tapete. Exatamente. E aí quando vai ver a situação se tornou quase irreversível. Né? Então, reúne a família, conversa Virou com metástase, ele, né? vive de forma, né, minimalista, mais possível. Minimalista, pode falar, agora? Minimalista, dá para entender? Então, beleza. Então, reduz o máximo possível. E, às vezes, depois que a pessoa reduz a esse estilo minimalista, quando ele começar a ter dinheiro, ele vai ver que nem precisava de ter tanta coisa que ele tinha antes. Ele vai começar a prosperar muito mais. Foi o que o senhor fez. Reduziu, vendeu o que precisava vender, para começar, para não entrar, no caso do senhor, para não entrar em dívida. Né? Mas também o mesmo procedimento serve para aquela pessoa que já está. Então, para tudo, chama a família, e aí começa uma operação de guerra. O que é essa operação de guerra? Gente, nós vamos sair dessas dívidas.
Nós precisamos sair porque essa dívida está minando a nossa força emocional, Isso leva mental tempo. e espiritual. Exatamente. Por isso que não pode demorar. Não pode. Tem Porque que ser... senão é 3 anos, se demorar mais é 8 anos, Exatamente. demorar mais é 20 anos, se demorar mais não sai mais. Exatamente. E Deus quer que você saia. Deus não quer que você viva escravizado. Porque o Não é? texto diz, né? É. Você vai ser escravo. Escravo de daquilo que você deve, daquilo que você E deve. ele nos chamou para emprestar Exatamente. e não pegar emprestado. Exatamente. Hoje, eu empresto dinheiro para o banco. Sim. Eu não pego dinheiro emprestado no É o banco. CDC, né? É o CDC. Quando você investe Isso. num produto financeiro, você está emprestando. Quando você compra um tesouro Direto. direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Pro governo. Para o país. É isso. Então a gente pode E viver... não precisa ser uma fortuna. Não. Né? É pouco a pouco, Sim. como as escrituras diz, né? Sim. Pouco a pouco, a escritura diz isso. Pouco a pouco. Talvez a pessoa que está assistindo hoje, né, tá vendo esse podcast, escutando, mas eu não vou conseguir. Vai conseguir, por quê? Porque talvez hoje ela está na situação do endividado, é o -1. E o que ela tem que fazer? Ela tem que ir para o 0, né? Na situação, tipo, eu não tenho nada guardado, mas também eu já consegui quitar minhas dívidas. Você é um pastor e um consultor financeiro. Sim. Toda a igreja sabe, que eu já falei aqui na igreja, que você é um pastor que pastoreia as condições financeiras favoráveis e desfavoráveis das pessoas. Sim. Nós estamos no mês 8. Quantas pessoas te procuraram esse ano? Deixa eu contar aqui. Nenhuma. Quantas pessoas você acha que está em dívida aqui na nossa igreja? Muitas, não é? Porque em todo lugar tem endividado. Se fosse a eu falei? estatística nacional, é 80%. Então você imagina. Quantas vezes eu já falei? A questão é que... Eu mesmo já me consultei com você. Sim. Quantas vezes eu te perguntei a opinião? Muitas. O que eu faço? A questão é que as pessoas não levam a sério isso, infelizmente. Não levam a sério e tudo aquilo que você não leva a sério, você não resolve. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a sério. É o tumor. Eu preciso levar a sério. Você falou cenário de guerra. As pessoas não entendem quando vê na televisão o presidente de um país falar: estamos declarando que o país está em guerra. Isso aí não é uma informação, não. As pessoas acham que o presidente da República está ali dando uma informação, não. Ele é o chefe de Estado. Exato. E num cenário de guerra, existem leis que nem... Para isso, ou seja, chama de corte marcial. Estamos em corte marcial porque estamos em guerra, ou seja, algumas leis não vão se aplicar mais, e agora vai valer isso aqui. E tudo está por conta do Estado, você e seus bens. Exatamente. Vai ser tudo gasto para poder sobreviver e continuar sendo um país. Então, quando ele fala, estamos em estado de guerra, né? O país entende que até o dinheiro que está no seu bolso, o tênis que você calça, né, o brinco que você usa, vai ser usado para poder manter vivo a nação, ainda que seja um componente da nação, para recomeçar a nação. Sim. Então, quando acontece isso, o chefe de família, que é o chefe de Estado, ele tem que reunir a família, olha, chorem bicas. Isso. Mas a partir de agora, nós estamos em estado de guerra e... Vamos focar nisso. E eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, para nós sair desse Vamos vender essa bicicleta, vamos vender isso, vamos parar de fazer isso e vamos descobrir como ganhar mais dinheiro. Isso. E isso, se fizer isso, talvez esse cenário de guerra vai durar 3 meses, Sim. vai durar 6 meses, ou às vezes vai durar 1 ano, vai ser um ano terrível de restrição e tudo mais, mas aquele ano ou aqueles 6 meses vão impactar 20, 30, 40 anos. Então o que é melhor? Passar 30 anos vivendo triste, né, vivendo uma vida, né, aquela vida... como sanduíche aqui, mas não pode fazer isso aqui porque está devendo, não posso... toda vez que ligo, o telefone toca, fica tenso, porque às vezes é uma pessoa cobrando, não pode passar naquela rua, porque aquela pessoa, eu estou devendo aquela pessoa. O que é melhor? Você viver 1 ano restrito e depois ficar tranquilo, livre, ou viver 30 anos aprisionado, né? Então, a primeira coisa, você falou muito bem, chama todo mundo e fala, gente, a partir de agora nós vamos isso não é focar vergonha, nisso. Não, isso é nobreza. Não. E aí, lista as dívidas que tem. Começa a focar nisso. Aí tem um princípio que a gente fala que tudo aquilo que a gente foca, expande. Você não vai focar na dívida, você vai focar na solução da dívida. Aí é a fé, né? O que eu vou fazer aqui para amanhã eu estar nesse ambiente? Exato. Por exemplo, o professor Mário Simões, escritor de mais de 12 livros, 11 livros, se não me engano.
Ele falou para mim um dia que ele foi milionário. Eu já fui milionário, sabia, Marcelo? Eu falei, é mesmo? Ele falou, milionário negativo. Em dívida, né? Eu ri tanto na hora que ele falou que eu pedi até desculpa. Eu devia 1 milhão. E ele fez isso. Sim. Ele fez exatamente isso. Ele chamou a esposa, desceu o nível e hoje ele tem uma escola com mais de 750 alunos, Sim. particular. Não Hoje ele é milionário positivo. Aham. É um remédio amargo que precisa ser tomado. E a pessoa precisa entender, não tem como sair se ele não tomar esse remédio. E não é só ele que tem que tomar esse remédio, a família toda tem que tomar esse remédio. Para começar, entender que a dívida é uma maldição, entender que a dívida ela precisa ser cuidada, precisa ser sanada e focar na solução da dívida. Porque é aquele princípio, tudo que a gente foca, a gente expande, né? Ou seja, quando eu começo a focar na solução da dívida, vai começar a aparecer um monte de possibilidades para eu sanar aquela dívida. Vai começar a aparecer a oportunidade de renda extra, vai aparecer a oportunidade de renegociação. Por quê? Porque eu estou focado nisso. Então, se eu não focar, eu não vou resolver. Eu não vou resolver. A gente pode até no próximo podcast, você que é o âncora aí, né? Como é que chama que o Montanha não gosta? Hoster. Né? Ele falou. Amostradinho. Eu sei que é o amostradinho. Quem sabe a gente não, no próximo podcast, a gente não dá um passo a passo aí. Podemos fazer. Né? Dá um passo a passo. Então, isso. Bom, vamos deixar como mensagem nesse podcast. Porque hoje nós estamos assim, falando que a dívida é ruim, mas nós vamos demonstrar como sair, né? Então, como mensagem final, primeiro, você quebrou a perna jogando futebol. Você não pode continuar jogando futebol mais. Você não pode continuar o jogo mais, sem parar imediatamente. Então, se você tá com a perna quebrada, para esse jogo, porque o jogo não é mais seu, não é para você. Então, reúne a sua família, gente, fala assim, gente, então, se a dívida é pequena, 3 mil, 2 mil reais, vai resolver rápido. Né? Então, com 2 meses, 3 meses, talvez você já volta pro jogo. 1 mês você já volta pro jogo. Mas a questão, saudável, mas a questão é, quebrou a perna, você precisa sair do jogo. Tá endividado? Sai do jogo que você tá jogando, porque esse jogo não vai dar mais certo. E reúne a sua família, lista as suas dívidas e começa a traçar um plano para você sair dela. E a gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Vai ser muito bom. Se você tem um comércio e seu comércio está indo mal, é melhor você vender tudo, pegar o dinheiro e recomeçar com outra coisa ou com a mesma coisa, bem menor, do que você ficar devendo 2 vezes aquele comércio. Insistindo em algo que está errado. Então, por exemplo, eu tenho um patrimônio, né? Eu tenho uma dívida de 500 mil. O meu patrimônio é 1 milhão. A minha loja, né, vale 1 milhão e eu devo 500 mil. Eu vendo a minha loja por 1 milhão, pago os 500 mil e recomeço com 500 mil pequenininho. Né? Então, pode ser uma solução. É uma solução. É uma das Porque alternativas. senão, daqui a pouco, você devendo 2 milhões. Você tem 1 milhão de patrimônio e 2 milhões. Aí sim, você está devendo mais do que você tem. Eu gostaria de deixar para todo mundo uma frase muito interessante, que eu pensei aqui, que eu conheço ela, que as pessoas falam, né? Não sei quanto que eu ganho e nem sei quanto que eu gasto. Isso é uma frase suicida. Verdade. Entendeu? A pior coisa que uma pessoa pode fazer é não ter controle sobre seus gastos. Nunca, se você acha bonito alguém falar isso, se você fala isso, não diga isso mais. Você sabe, só pegando um gancho Eu aqui, não sei quanto que eu ganho e nem sei quanto que eu gasto. Isso sabe? aí parece aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você sabe o significado da palavra pródigo? A gente fala sobre o filho pródigo. Filho pródigo, a gente pensa assim, o filho perdido. Não, a palavra pródigo é aquele que não tem controle sobre os seus gastos. Então, por isso que o filho pródigo é o filho pródigo, porque ele ganhou uma herança e saiu gastando deliberadamente. E quando ele se viu, ele estava tentando comer comida de porco. Então, o que é a pessoa pródiga? Hoje a gente tem muitas pessoas pródigas, que é exatamente essa que não tem controle sobre os seus gastos. Então, Deus ele quer trazer você de volta para a casa do Pai, para que Ele possa restaurar a sua vida, para que você deixe de ser pródigo e passe a ser um filho consciente da herança que Deus colocou na sua mão e seja um bom mordomo, né? Um mordomo fiel, aquele que sabe administrar todos os recursos que Deus nos dá. É isso? Isso mesmo. Então, pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso podcast, nosso segundo episódio, Negócios à Luz da Bíblia. Agradecer mais uma vez a equipe aqui, que nos ajudou muito. Pastor Marcelo, obrigado mais uma vez por essa conversa. Eu espero que essa conversa tenha
esclarecido muita coisa, pelo menos colocado aí no seu coração, na sua mente, esse desejo de começar um plano para você sair dessa situação que talvez você esteja vivendo, ou se você conhece alguém que esteja vivendo isso, envia para essa pessoa. No nosso próximo podcast, a gente finaliza esse assunto, dando dicas práticas para a pessoa, passo a passo, o que é que ela pode fazer para sair das dívidas. Então, não perca o nosso próximo episódio, você vai ter passo a passo aquilo que você precisa fazer para sair das dívidas e começar a ir para um outro nível, que é um nível de armazenamento e de investimento, onde você deixa de tomar emprestado para você emprestar, e aí você vai ver que vai virar uma chave na sua mente e você vai ter uma saúde emocional, espiritual e familiar muito melhor e vai com certeza trazer benefícios incalculáveis aí para sua vida. E conta para nós, né, que você conseguiu sair. Isso, muito gente, bom. isso, comenta e conte, né, dê o seu testemunho, porque isso valida aquilo que nós estamos fazendo e nos deixa mais felizes, né? Pastor, obrigado mais uma vez. Valeu. Fica com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esquece de compartilhar para as pessoas que você ama e que precisa dessa mensagem. Um grande abraço e até a próxima.